pensando o quê? Eu comecei semana passada e vamos agora caminhar para o final. Sabe, eu disse para você que nós somos o corpo de Cristo, membros do corpo dele, assim como ele é, nós somos também nesse mundo. Por isso tudo aquilo que diz respeito a Jesus me interessa muito, porque assim como ele é, eu sou. Então as mesmas características que o Senhor Jesus apresenta, eu apresento também. Sabe, um dos grandes argumentos contra essa verdade é o fato de que eu não consigo, eu não posso, eu não consigo vencer, porque os nossos olhos muitas das vezes estão muito mais focalizados, muito mais focados nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, do que necessariamente olhando para Jesus. Olhando para Jesus, assim como Jesus é, você é também. Sabe, o texto de 1 Coríntios, eu quero começar aqui por esse momento, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 a 16, 1 Coríntios 2, 12 a 16, diz assim: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, diga eu, não tenho o Espírito do mundo. O Espírito do mundo é o Espírito daqueles que não foram nascidos de novo. Nós não temos o Espírito do mundo, nós temos um Espírito recriado. Jesus disse que aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Tiago, é o mesmo texto que eu passei a semana passada para você, ok? Que eu não completei. Então aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Então o que a Bíblia está dizendo, se você não acredita nisso, desacredite-se. Não acredite em você mesmo, acredite na palavra. Você não tem e você não recebeu o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus. Para quê? Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Talvez essa palavra gratuitamente é que não entre no nosso coração, na nossa mente, porque a gente ainda continua com uma cultura de que para receber alguma coisa nós precisamos merecer. Sabe, da parte de Deus, Ele dá as coisas para você porque você crê nele, e não porque você faz coisas para Ele. Mas eu não preciso fazer nada, é claro que você vai fazer, mas a diferença está na motivação. Eu faço as coisas para Deus, eu ministro, eu prego, eu limpo, eu arrumo, eu vou, eu volto, eu ofereço o meu corpo em sacrifício vivo. Por quê? Porque Ele fez isso por mim primeiro, Ele se entregou por mim, e isso se chama culto racional. E Ele quer dar para você todas essas coisas gratuitamente. Quem entende diz amém. Então você tem um outro Espírito, o Espírito que habita em você é o Espírito Santo, e por isso o seu Espírito ele é recriado. O versículo 13 diz assim: delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. Toda vez que você abre a sua boca, pelo Espírito Santo, as palavras que saem da sua boca, elas são Espírito e são vida. Sabe, não se engane, o Espírito Santo ele fala através de você. Ele fala através de você na sua língua, quando você precisa abençoar uma pessoa, quando você precisa confrontar uma pessoa, quando você precisa alertar uma pessoa, quando você precisa chamar a atenção de uma pessoa que está caminhando no sentido perigoso, mas você tem ali uma verdade de vida sobre aquela pessoa. Ele vai usar a sua boca, ele vai usar a sua boca quando você precisar liberar uma palavra de bênção sobre aquela pessoa, talvez de cura, de restauração. É isso que eu estou dizendo. E ao abrir a sua boca, abrir a boca não é só para o pastor que está na frente, também é para ele. Não é só para o líder de célula que está na frente da célula, embora também seja para ele. Mas esse abrir da boca e proferir palavras do Espírito é para todos nós. Vira para quem está do seu lado e diga: é para você também. É para você também. Diga isso a 3 pessoas: é para você também. Isso. Então essas palavras nós falamos, palavras não de sabedoria humana, mas palavras ensinadas pelo Espírito. Sabe, isso é muito importante de nós entendermos. Às vezes as pessoas pedem um conselho para você, uma ajuda, e a gente quer aconselhar se colocando no lugar do médico, se colocando no lugar do psicólogo, se colocando no lugar do advogado, se colocando no lugar do engenheiro, e quer dar uma opinião natural. Mas quando uma pessoa pede um conselho, uma ajuda para um crente, na verdade o que ela está precisando é de uma palavra de Deus. É que você abra a sua boca com a sabedoria humana? Não, mas que você abra a sua boca com a sabedoria de Deus. Eu estava contando hoje uma experiência, não lembro quem foi, estava sentado ali lá no refeitório do Mariano, não sei se era Léo, Isaías, sei lá quem era alguém, não que vocês não sejam importantes, tá?
cadê o pastor Léo? Pastor Léo? Para ele não ficar triste comigo, né? Cadê o pastor Isaías? Cadê o pastor Isaías? Pastor, cadê? Ah, ele levantou o Benjamin, não é para ficar triste não. E se foi outro, eu também não lembro. Mas estava contando a história de uma irmã, lá da época da Igreja Batista, que passou mal, teve uma convulsão na igreja, deu uma crise nervosa. Morou? Crise nervosa. Aí eu fui levá-la para o hospital, dirigindo o carro, e uma irmã que era responsável pelos adolescentes na época, entrou com ela lá para consulta, para ser atendida no pronto-socorro de São Gonçalo. E quando chegou lá, foi atendida, a enfermeira botou para dentro, a médica veio atender aquela irmã, aí ela estava lá se tremendo, se debatendo na crise nervosa, ela aplicou uma injeção de um sossega-leão daqueles brabo para poder fazer a pessoa acalmar. Aí depois chamou a irmã na igreja e falou para ela assim, olha, essa pessoa não tem nada, o problema dela é espiritual. Quando o crente quer fazer parte, ou quer dar respostas naturais, Deus usa às vezes o conhecedor natural para trazer respostas espirituais. Quando eu estou diante de uma situação como essa, qual a primeira coisa que eu faço? Dá uma palavra de Deus, faz uma oração. Quando você estava diante, quando você estiver, quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, nem orar, Deus não recebeu a oração de Moisés. Moisés falou, Senhor, o que eu faço? E Deus disse para ele, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. O Espírito Santo ministra muito essas coisas no meu coração, porque às vezes a gente quer orar para tudo, e oração é muito bom, mas tem hora que não é para orar, tem hora que é para agir. Então, por exemplo, se eu digo assim, quem entrou aqui com uma enfermidade? Quem está sentindo uma dor agora? Tem alguém? Levanta a mão para mim. Eu quero dizer em nome de Jesus, dor, enfermidade, saia do corpo dessa pessoa, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Procura dor, você que levantou a mão, se tem dor, procura. Se passou, acena para mim. Glória a Deus. Só se passou, tá? Não mente não, hein? Passou, acena para mim, aqui, acenou, glória a Deus. Mais alguém? Quer? Essa palavra já foi dada, já é uma palavra de sabedoria, e eu tenho a autoridade de usá-la em nome de Jesus. O poder não é meu, mas a autoridade é minha. E Deus vai usar você, Ele vai usar a sua instrumentalidade. Não queira dar respostas naturais, mas dê a resposta espiritual, a sabedoria de Deus que está no seu coração. Sabe por quê? Porque você não recebeu o espírito do mundo, mas o espírito que procede de Deus. Quantos têm um espírito recriado que procede de Deus? Eu estava lá com os colegas no trabalho, numa festa, e um amigo disse, uma brincadeira, e uma colega que é crente disse assim, para você não tem jeito. Brincando, e eu falei assim, opa, tem jeito sim. Só se Deus mudar o coração, e eu falei exatamente isso que Ele faz. Dar-te-ei um novo coração, tirarei de dentro de vocês um espírito, um coração de carne, colocarei dentro de vocês, tirarei dentro de vocês o coração de pedra, e colocarei dentro de vocês o coração de carne, e colocarei sobre a sua vida o Espírito Santo. Aí ela falou, tem razão, e eu disse amém. Deus muda a sua história, porque Ele quer colocar um espírito novo dentro de você. Quantos querem receber esse espírito? Já recebeu, já recebeu, já recebeu, já é seu. Use-o, desfrute, conviva com Ele e use a autoridade que Ele já te deu no nome de Jesus. Quem entendeu diz amém. Versículo 14 diz assim, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito. Por exemplo, isso que eu digo, parece loucura para aqueles que não têm o Espírito Santo. Eles não são capazes de entender essas coisas, mas nós podemos entender, porque elas não são discernidas naturalmente. Não é coisa da carne, é coisa do Espírito. Uma pessoa disse para mim assim, abriu um baile lá perto de casa, um bar, e faz barulho até de madrugada, e eu falei para ela assim, em nome de Jesus, você vai lá e joga óleo em cima, consagra aquele lugar. E você vai ver que antes de você pensar, alguma coisa vai acontecer e a situação aquela situação vai mudar.
Eu não sei se ela jogou óleo, mas quando chegou no fim de semana, na semana seguinte, né, depois do fim de semana, ela disse para mim assim, sabe que a polícia bateu lá e acabou com aquela confusão? Aí quem tem a mente natural fica pensando assim, alguém ligou para a polícia foi lá. Mas aquele que discerne espiritualmente sabe que uma palavra foi liberada no mundo espiritual, e quando Deus dá ordem, até o diabo obedece. Quanto mais a polícia, ou o bandido, ou qualquer pessoa, ou o seu vizinho, seja lá quem for. Quando Deus manda, todo mundo tem que obedecer. Uau! Só a gente que não gosta de obedecer, né? Crente é desobediente pra caramba, né? Mas lá fora não é não, a gente tem medo de Deus. Mas você sabe que Deus é amor. Então você tem um espírito. O versículo 15 diz assim, mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois, versículo 16, quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Vamos falar a última frase junto? Nós, porém, temos... Vamos de novo? Agora vamos sair da multidão e vamos trazer isso para o pessoal. Então diga assim. Então ele pode, não, você pode discernir as coisas espirituais em Deus, porque você tem a mente de Cristo. Sabe, tem um texto de 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, que ele é muito poderoso, é muito emblemático, né? 2 Coríntios 10, 4 em diante, 4, 5 e 6, diz assim, porque as armas da nossa luta, da nossa milícia, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nós vamos fazer jejum porque as nossas armas não são carnais. Quando você faz o jejum e mata a carne, ou seja, o desejo de comer, se submete o seu corpo e olha para Jesus, você está potencializando a unção de Deus sobre a sua vida. Você está quebrantando o seu coração, e o que a palavra de Deus diz é que um coração quebrantado, o Senhor não rejeita. Então são armas espirituais, porque nós estamos enfrentando inimigos espirituais. Quem entende diz amém? Então, sabe, as armas, elas não são carnais, não são naturais, mas são poderosas em Deus para destruição de fortalezas. A palavra fortaleza, ela está indicando conceitos e pensamentos arraigados na mente de um homem, de uma pessoa. Você tem conceitos arraigados que se transformaram em grandes fortalezas, mas o poder de Deus, ele é capaz de destruir todo o argumento e toda a fortaleza que foi criada na sua mente. Por quê? Porque você tem a mente de Cristo. Uma das fortalezas que muitas vezes acontecem, ela se repete na história das pessoas, eu não posso, eu não consigo, eu não sei, eu sou fraco, eu não quero. E essas coisas são fortalezas, as pessoas têm razões e motivos naturais, mas sabe, tudo isso não passa de construções que foram estabelecidas na sua mente ao longo do tempo. Sim, você não pode. A pessoa quer dizer que você pode, né? Não, você não pode sozinho, mas com Deus você pode todas as coisas. Paulo dizia assim lá em Filipenses, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sozinho não dá. Você não vai multiplicar a sua célula sozinho. Você não vai abrir uma nova célula sozinho. Você não vai levar uma pessoa para o encontro sozinho. Mas, com Jesus, você pode fazer todas as coisas. Diga, eu posso. Se você pode, eu também posso. Essa é a história. Então, essa fortaleza vai ser quebrada. Todo sofisma vai ser anulado. Sofismas são construções, são pensamentos contrários, são razões que se colocam contra o pensamento de Deus. Como eu disse já aqui no começo, se você tem que duvidar de alguma coisa, duvide de você mesmo, mas nunca duvide da palavra. Não deixe que sofismas aconteçam na sua mente. Mas eu estou doente, eu não sou curado. Não deixe que esse sofisma domine você. O poder de Deus para curá-lo já está liberado. Você só precisa crer nessa cura. Às vezes a gente crê menos, porque a gente sente mais. E quando nós estamos com dor,
ou quando a gente vê um laudo, um resultado do exame, a gente acredita muito mais no laudo, no resultado do exame, do que na palavra de Deus. Já parou para fazer isso? Pega um resultado de um exame de sangue, de uma tomografia, pega o resultado de uma ressonância, um raio-x, ou uma ultrassonografia. Faça isso quando você chegar em casa, se você está doente, coloca do lado da palavra de Deus, Isaías 53, e que diz lá, a quem se manifestou o braço do Senhor? O braço do Senhor Jesus, ele se manifesta para aquele que crê, e lá está escrito, verdadeiramente ele levou sobre si as minhas enfermidades e as minhas dores, levou sobre ele, o castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas eu sou sarado. E bota a Bíblia do lado do papel, e ora em cima daquilo, e toma posse daquilo que o Senhor Jesus já fez na sua vida. Está feito. Assim como Jesus é, diga, eu sou nesse mundo. Jesus não tem problema de cabeça, Jesus não tem problema de joelho, Jesus não tem problema de tornozelo, Jesus não tem problema de rim, Jesus não tem problema de fígado, Jesus não tem diabetes, artrose, arteriosclerose, Jesus não tem hepatite, não tem AIDS, não tem nada. A doença ele não tem. Se ele não tem, nós também não temos. A verdade é que nós não acreditamos nisso plenamente. O dia que nós acreditarmos, teremos uma igreja que não tem doente. Mas tem uma fortaleza que se colocou aqui. Tem uma fortaleza que é financeira, que prende na pobreza. O diabo ele quer prender na pobreza. E a gente criou uma fortaleza que se eu acreditar em Deus e plantar a semente, eu vou ter falta para alguma coisa no final do mês, no princípio do mês ou no mês que vem. Isso é uma fortaleza que foi criada. E você prefere, muitas das vezes, acreditar nessa fortaleza do que acreditar no poder da palavra de Deus. Percebeu como os sofismas e as fortalezas são criadas? 21 dias para destruir sofismas e fortalezas, olhando para Jesus. Vai chegar o dia que Jesus vai agir tanto na sua vida, que você vai olhar para um doente na rua e vai dizer, seja curado em nome de Jesus. E ele vai ser, porque o poder de Jesus vai sair da sua boca. Quantos creem nisso? Diga, eu creio. Dá um aplauso a Jesus e tome posse dessa palavra. Então toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, nós estamos aqui pregando o conhecimento de Deus, então todo o seu pensamento, ele precisa ser cativo à obediência de Cristo, ou seja, tudo aquilo que você pensa precisa estar de acordo com o pensamento de Cristo. Por quê? Diga assim, porque eu tenho a mente de Cristo. Eu preciso fazer força para isso? Precisa não. Só faz essa declaração todo dia, eu tenho a mente de Cristo, que todos os meus pensamentos sejam cativos aos pensamentos de Jesus. E lê a Bíblia, porque quando você lê a Bíblia, os pensamentos de Jesus, eles vão entrando em você, não é por osmose. Leão tem um monte de conhecimentos financeiros, técnicos, e de engenharia, e de um monte de coisa, e eu quero conhecer essa coisa toda, então eu vou pegar a cabecinha dele na minha cabecinha e vou falar assim, passa, 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 Aleluia. passa, passa. Passa, vamos de Jesus. Não aprendi nada. Tomara que ele pegue um pouquinho de cabelo. E unção. A unção já tem. Sabe? E às vezes o crente, eu acredito muito em imposição de mãos, né? Tanto é que eu impus as mãos aqui. Mas a pessoa às vezes quer a unção, quer o dom, quer o conhecimento, quer o ministério, só na imposição de mãos. Eu quero pregar igual o Billy Graham. Não vou ser ousado dizer que quero pregar igual o apóstolo Fernando, porque você pode muito mais do que isso. Mas eu quero pregar igual o Billy Graham, igual o Benny Hinn. Eu quero entrar na igreja e as pessoas caírem no poder. Primeiro que não cai no seu poder, no poder do Espírito Santo. Quanto mais você se acha, menos você tem. Quando você não prega na sabedoria humana, prega na unção da palavra. Mas para a unção da palavra fluir sobre a sua vida, você precisa trabalhar, precisa estudar, precisa ler, precisa orar, precisa buscar a Deus. E aí a unção flui. E aí a imposição de mãos, ela vai funcionar na sua vida. Por quê? Porque Deus tem um canal perfeito, pronto para Ele poder trabalhar. Como é que você vai declarar um versículo da palavra de Deus se você não sabe ele de cor? Para o Espírito Santo me lembrar, eu preciso saber, e Ele me lembra.
Ele me lembra de um texto, de uma palavra, de uma situação, de uma circunstância. Ele coloca unção na minha vida para que você possa perceber e crer e acreditar que a sua vida pode mudar também. Mas tem que ter fé, sabe? E aliado à fé, tem que ter trabalho, perseverança. Eu queria tanto tocar teclado. Uma vez eu comecei a estudar teclado e fazia as notas aí, né? Aí quando chegou na hora daquelas notas invertidas, aquilo deu um nó na minha cabeça, porque tem um Ré normal, tem um Ré invertido, tem um Ré com não sei, com terceira, Ré com sexta, Ré com nona. Como tem o Lá com nona, o Mi com nona, aí tem as notas sustenidas, as notas bemóis, as maiores, as menores, e assim, eu quero tanto tocar igual o Leon toca. Leon, vem aqui, ora por mim, para que eu possa ter a mesma unção que você tem. A unção que ele tem de quando ele faz um dedilhado nas notas, o Espírito Santo fala, é a unção do Espírito. Mas a capacidade de tocar vem de treino, de trabalho, de estudo e de dedicação, sabe? Não é à toa. Não vem à toa. Não aconteceu da noite para o dia. Ou aconteceu? Acho difícil, né? Nunca acontece. Deus quer usar você. Mas sabe, essas fortalezas, elas precisam ser quebradas. Entenda que quanto mais você pode dar, mais Deus vai multiplicar. É por isso que eu disse, aquele que tem, mais lhe será dado. Mais. Quanto mais, mais. Quanto mais, mais. Quanto mais semente, mais fruto. Quanto mais semente, mais fruto em todas as áreas. O versículo 6 completa dizendo assim: estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Quando a sua mente está submissa à mente de Cristo, está tudo pronto e está tudo certo. Olha só um exemplo que aconteceu na vida de Jesus. Mateus capítulo 13, versículo 14 a 16, diz assim: neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Diga misericórdia. Mas quantas pessoas estão na igreja todo dia ouvindo, mas não entendem? Estão na igreja vendo os milagres, as coisas acontecerem, mas não conseguem perceber. Por quê? O versículo 15, Jesus explica, porque o coração desse povo se tornou insensível. Diga insensível. Não tem sensibilidade espiritual para ver o poder de Deus, o mover de Deus, a glória de Deus, a unção de Deus, a graça de Deus. Ouve e não entende, vê e não percebe. É isso que precisa mudar na nossa vida. A gente tem que fazer esse jejum rápido olhando para Jesus. Cada circunstância da sua vida, olhe para Ele. Versículo 15 ainda diz assim: de má vontade ouviram com seus ouvidos. Olha só, ouve de má vontade. A vontade está onde? Na alma. A vontade é ruim, a vontade é má, a percepção é ruim, mas você não precisa ser assim, porque a sua vontade e a sua mente são a mente de Cristo. Mas de má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, ou seja, se os ouvidos estivessem abertos, se o coração estivesse de boa vontade, sabe, se os olhos estivessem percebendo as coisas de Deus, Jesus diz assim, olha, Jesus diz assim, se assim não fosse, se não tivesse fechado, você poderia ver com os seus olhos, ouvir com os seus ouvidos, entender com o seu coração, converter-se, e eu os curaria. A palavra curaria você já conhece, é sozo. Eu salvaria, eu prosperaria, eu abençoaria, eu faria coisas extraordinárias, mas tem que crer. E a fé, a verdadeira fé, ela vem pelo... Mas não pode ouvir com má vontade. Tem que ouvir com o coração aberto. Olhos abertos, coração sensível. E os milagres de Deus vão se suceder também na sua vida. Quantos querem receber de Deus? O caminho é a fé. Creia nele. Creia que ele é poderoso para fazer. Cada uma das promessas que ele fez sobre a sua vida, cada uma delas vão se cumprir na sua vida. E ele diz então, no versículo 16, que felizes são os olhos de vocês, porque vocês veem, e os ouvidos de vocês, porque vocês ouvem. Diga, eu sou abençoado. É disso que eu estou falando. Vamos concluir. Hoje é volta de encontro. Provérbios capítulo 23, versículos 6 e 7, diz assim, eu vou explicar uns minutinhos rápido essa palavra.
Porque nós gostamos muito de usar o versículo 7, parte A, que diz assim: porque como imaginou na sua alma, ou seja, na sua mente, assim o homem é. Mas esse versículo ele tem um contexto, a gente precisa entender ele. Vamos voltar ao versículo 6, que diz assim: não comas o pão daquele que tem os olhos malignos, nem cobice os seus manjares gostosos, porque assim como imaginou na sua alma, assim ele é. E ele te dirá: come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Muitas das fortalezas que são criadas na nossa mente, elas existem porque nós ouvimos conselhos errados. Nós ouvimos opinião de pessoas, e às vezes as pessoas elas se aparentam para você de forma educada, de forma gentil. Por isso tanta gente fica ferido na igreja, porque às vezes o discipulador, dependendo do temperamento que ele tem, ele é muito contundente, ele é forte, ele é firme, mas é porque é o seu bem, ele quer o seu bem. E às vezes o seu coleguinha, o seu amigo, o seu vizinho, a pessoa que você segue lá na sua rede social, ela vem com palavras doces para você. Esse texto está dizendo exatamente isso. Volta no versículo 6, por favor. O versículo 6 ele diz assim: não comas o pão daquele que tem olhos malignos. Ele está olhando para você e está te oferecendo um pão, mas não é um pão bom. Ele tem olhos malignos e desejos enganosos. Não cobice os seus manjares gostosos. Por mais delicioso que possa parecer aquela palavra, aquela declaração, não participe disso. Porque assim como ele pensa, quem? A pessoa que está dizendo essas coisas boas, assim como ele pensa, assim ele é. Aí o final do versículo 7 revela o coração dessa pessoa, quando diz assim: mas o seu coração não estará contigo. Trazendo em miúdos, para você possa entender, trazendo miúdos, pois, como diria o português, você chega na casa da pessoa na hora do almoço e diz aqui: senta aqui para almoçar comigo. Está aqui a mesa posta, está aqui a Coca-Cola gelada, está aqui o frango assado, está aqui, sei lá, comida gostosa, participa comigo. E você se sente lisonjeado em participar daquele banquete, daquela refeição, e se senta. Mas o coração da pessoa que disse isso para você, ele não está contigo. Na verdade, ele está dizendo assim: pô, chega na minha casa na hora do almoço, não tem vergonha? Me constrange a colocar ele na mesa. Puxa, por que eu não coloquei o frecha na mesa e coloquei a Coca-Cola? Por que eu não coloquei um ovo? Se bem que o ovo hoje está quase mais caro que a galinha, né? O frango, né? Por que eu não coloquei chuchu em vez de colocar batata frita? Por que eu não coloquei gelatina light em vez de fazer esse pudim de leite condensado? Ele te convidou, você acha que ele está gostando da sua presença, mas o coração dele está longe de você. E tem muita gente assim, colocando ideia, contando história, falando parolices. Uau, parolices. Falando coisas tortas para você, fake news que está na moda. Fake news nunca é uma mentira completa, mas é uma verdade enganosa. É verdade enganosa. Ai, ai. Esse iPhone que está gravando aqui é o meu. Eu estou vendendo ele, boto na internet, estou vendendo ele por R$1.000. Aí a pessoa acredita e clica no link. Aí bagunçou a sua vida. A gente quer acreditar, só que as pessoas que estão colocando ideias para você, elas não estão nem aí com a sua boa fé. Você às vezes se aproxima com boa fé quando você clica no link. Quanto custa um iPhone 12? 5.000? Sei lá, talvez mais. Você acha que alguém vai vender por 1.000? Roubado? Ou tem alguma coisa errada? Mas você acredita e quer comer desse manjar. Mas como a pessoa imagina, assim é o caráter dela. Quem está me entendendo diz amém. Você tem a mente de Cristo. O último texto para poder encerrar. Eu vou falar não do que as pessoas pensam a seu respeito, do que Deus pensa a seu respeito. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz assim: eu é que sei
que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Às vezes você quer pegar um atalho, mas Deus quer te conduzir por um caminho seguro. Às vezes você quer pegar o caminho mais rápido, mas Deus quer conduzir você por um caminho seguro. Sabe, Deus não está zangado com você. Eu é que sei, diz o Senhor, os pensamentos que tenho a seu respeito, pensamentos de paz e não de mal. Deus te ama e Ele quer coisas boas para você. Quem crê nisso? Quem é capaz de crer nisso? Quem pode desfrutar dessa bênção? Quem pode se deleitar, descansar na promessa de Deus? Saber que se você está desempregado, Deus tem algo melhor para você. Saber que se você tem um problema, talvez uma enfermidade, essa enfermidade, Deus ele tem o poder de transformar ela numa cura tão milagrosa, que vai glorificar o nome dele e você vai ficar satisfeito. Esses são os pensamentos de Deus a seu respeito. Quando Ele convida você para a mesa, Ele não vai esconder o vinho bom. Viu o que Jesus fez lá em João capítulo 2? O camarada serviu o vinho do casamento acabou, ele ia passar vergonha. Mas Jesus, quando transformou a água em vinho, Ele transformou a água no melhor vinho. De maneira que o mestre Sala, sabe, aquele cara, o mordomo da festa, ele ficou assustado. Quem é que dá o vinho bom por último? Jesus, diga Jesus. Tudo que você provou na sua vida até hoje é vinho barato. Mas agora, Deus quer dar para você o vinho bom, o vinho novo, que é o Espírito Santo sobre a sua vida. Quantos querem receber? Fica de pé agora em nome de Jesus.